No episódio desta semana de Sem Barbas na Língua vamos falar de cabeleireiros, do senhor da saia, das indignações... Não, já fiz merda. Olha, ouça um episódio e pronto. Fica assim. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Toma, vai buscar. Cá estamos. É verdade. Mais um dia, não é? Mais um dia de outono. A luz coada pelas janelas desta cave. É verdade. A tristeza sobre nós. Está aquele tempo chato que é... Está de chuva, mas está abafado e está úmido. E uma pessoa fica com as virilhas úmidas. É. E é exatamente para nos ouvir falar do estado do tempo que as pessoas ouvem este podcast. Exatamente. Isto é a meteorologia dos tempos modernos. E faz-me alguma confusão as pessoas continuarem a dar a meteorologia na rádio, por exemplo. Porquê? Porque hoje em dia se vais à internet e sabes. Mas sabes que há pessoas que não usam a internet. Não sei. Então não há imensos... E a meteorologia para o dia da manhã é um bocadinho... É igual a hoje. É um bocadinho igual a hoje. Às vezes muda radicalmente, mas é um bocado... Sim. Não é? Não E tu sei. podes, imagina... Eu não vejo... todos os dias não vejo a meteorologia. Imagina, tu não viste de manhã e vais no carro e na rádio passa... Olha, hoje vai chover à tarde. Pronto, acho que... Não sei. Acho que não... Já hoje em dia já ninguém liga. Já ninguém liga. Guilherme, eu acho que tu tens um problema que é comum à maioria dos seres humanos, que é achar que o mundo funciona de acordo com a forma como tu vês o mundo. E nem toda a gente é igual a ti. Infelizmente não funciona. Infelizmente devia funcionar. Tu no fundo gostavas que a população mundial fosse vários milhões de clones teus e gajas boas. Não, só gajas boas. Os clones meus eu dispenso perfeitamente. Só gajas boas e não malucas. Se possível. Às vezes é difícil. Normalmente anda muito mão dada, aquele gráfico do... Uma cena que ficou muito viral na internet, que era o gráfico de hotness e craziness. E que então ele tinha o arco e se fosse... E consoante as zonas onde estava a mulher, era ou para ser amiga, ou para ser one night stand, ou para ser namorada, ou tipo... Não existia, que era tipo a gaja super boa e nada de maluca. Que era tipo o mito, era o Bigfoot. É. Sim. Tu também concordas com isso? Concordo, mas acho que... E o que é que a tua namorada acha dessa tua opinião? A minha namorada sabe que tem um bocadinho grande de craziness. Ok. Que eu aturo, lá está, porque ela tem bom nível de hotness. Exatamente, é isso. Porque senão não aturaria. Portanto, ela reconhece também que tu és um ser superficial e que está com ela por causa da hotness dela. Sim, mas ela também prefere ser bonita por fora do que por dentro também. Portanto, ela gosta mais que eu elogio a beleza dela do que... A estabilidade, a inteligência. Não, isso é sobrevalorizado. Olha, não estava no guião de hoje, mas eu acho que é um tema importantíssimo que nós mencionámos antes de entrar aqui, que é, pelos vistos, tanto eu como tu temos um pouco uma relação com o barbeiro, reconhecemos que estás ali numa posição de fragilidade e dependência do barbeiro, certo? Sim, eu vou chamar-lhe cabeleireiro porque eu corto o cabelo, não corto a barba. Sim, mas sempre houve essa cena. Não. Cabeleireiro é para as gajas, és paneleiro, vais ao cabeleireiro, és paneleiro. Então, vais ao cabeleireiro, portanto, és paneleiro. Obviamente, a lógica de dedução é essa. Posso dizer. Aliás, um homem que chupe pilas e vá ao barbeiro não é paneleiro. Exato. É assim que funciona. Exato. Então tu vais a um cabeleireirozinho, também te cuidam das unhas e fazem-te uma máscara e não sei o que, essas merdas todas. É não, porque eu não peço, mas se pedisse, faria. E são os meus cabeleireiros. São 3 senhores que trabalham lá e eu não quero ser preconceituoso, mas tenho quase a certeza que os 3 são homossexuais. Não por serem cabeleireiros, mas porque vai-te ao rabo, outro faz-te sexo oral e tu bates uma punheta ao terceiro, é isso? E, exatamente, ainda tenho uma mão livre para o telemóvel para estar no Instagram. Para filmar. É para estar no Instagram a ver gajas boas porque é para ser homem. Mas sim, é uma coisa... Nunca gostei de ir ao cabeleireiro, desde puto. Desde muito puto que... É estranho estar ali, não sei se é por ser... Eu depois percebi que há muita gente, tu pelos vistos também, não gosta muito daquilo, não sei se é por ser mais introvertido. E acho que começou daí, estar ali sentado, com um estranho a tocar-me e a fazer conversa comigo, muitas vezes, principalmente quando o gajo é puto. Né? Então, não sei o quê, pé. E nunca gostei muito. E depois de ter que levar a minha mãe atrás, que tinha que dizer como é que era o corte de cabelo para mim, não? Porque um gajo quando é puto... Mas eu estou a falar de hoje, o que eu sinto... Hoje menos, mas houve uma altura em que tu estás nas mãos de uma pessoa
com o qual não tens grande confiança, mesmo as pessoas que conhecem o barbeiro não têm grande confiança. E, portanto, tu questionares alguma coisa naquilo que ele está a fazer é sempre um risco, que ele pode se vingar. Sim. Não é? Pode dizer, não gostas? Então, pumba, vou-te foder aqui o penteado. É como refilar com o empregado no restaurante antes de comer. Não, pode vir com cuspe. Exatamente. Pode vir com cuspe. Depois estás numa situação incomum, que é alguém tem uma arma branca a centímetros da tua jugular. Portanto, é raro acontecer, ou seja, não há mais nenhuma situação em que tenhas uma espécie de uma faca, não é uma coisa afiada junto do teu pescoço, ou do teu olho, ou da tua garganta. Imagina que vais no metro, apertadinho, e o gajo vai encostado a ti e está com uma faca perto do teu pescoço. Não seria normal, não é? Sabes que estamos a estragar a experiência do barbeiro e do cabeleireiro numa série de pessoas que nunca tinham pensado nisso, não é? E que vão entrar em pânico agora. Outra coisa que me acontecia, eu lembro de uma das cenas das traumáticas foi, eu durante anos tive o mesmo barbeiro. Portanto, imagina, desde os 14 aos 22 tinha o mesmo barbeiro. Sim. E depois, mas também, sim, pela primeira vez em tipo 10 anos, fui cortar o cabelo noutra pessoa, que foi quando me mudei para os Estados Unidos. E eu lembro-me de andar a ver os sítios, ainda por cima, aquilo era super caro, tinha que ir a um sítio barato, não é? E lembro-me de ir a um sítio em que os donos eram russos. E era um talho também, era um talho. Exatamente. E a senhora que me estava a cortar o cabelo era uma venezuelana, que estava, ao mesmo tempo que me estava a cortar o cabelo, estava a ver uma novela hispânica. No final, o quarto não ficou do meu agrado, eu não fui capaz de lhe dizer nada, porque estava numa situação insegura, não é? E lembro perfeitamente, quando ela me tirou aqueles pelinhos aqui de trás, que eles normalmente tiram aqui do pescoço, não é? Eu sou um bocado peludo, untou-me com um elixir, uma coisa qualquer, que tinha um cowboy no rótulo. Sim. E aquilo era mesmo para cowboys, que eu fiquei com o pescoço todo vermelho, fiquei a arder, parecia que me tinham... que tinha sido picado por uma alforreca, estás a ver? E no fim disto tudo, cruzei-me por acaso com uma miúda que achava muita graça e que andava a ver, andava-me a bater, ela. Sim. Mas quando eu saí de lá, o corte de cabelo era tão atroz que isso afetou imenso a minha segurança. E lembro-me que essa conversa que eu tive com ela foi um desastre. Não é? Não sei se foi apenas pelo corte de cabelo, porque ela claramente não estava interessada, mas lembro perfeitamente disso. E é engraçado porque hoje em dia eu já não me preocupo tanto com o corte de cabelo. Houve uma altura, quando tinha 20 e tal, e quando era adolescente, o cabelo era uma cena, o penteado, era uma coisa que me importava. Hoje em dia, se levar uma carecada e correr mal, já não fico tão preocupado. Sim, com o corte sim, mas preocupo-me mais com o cabelo hoje, por estar a ficar careca. Antes não. Mas também, antes também às vezes usava rapado, máquina. Sim, mas, e agora também se for mas preciso. Sabes que a questão da perda de cabelo é um bocado como a questão da morte. É só tens que aceitar, porque não há volta a dar. A questão é que no cabelo há volta a dar, não é? Podes fazer implantes ou podes procurar tratamentos que retardem. Eu há pouco tempo vi um gajo que dizia que era a ver com aqueles anúncios de merda dos implantes. Que tu não andas muito no Facebook, se calhar não apanhas muito isso. Há um vídeo que é há 2 clínicas, acho eu, e então é só famosos que foram pôr cabelo e que estão ali a fazer publicidade. E chega ao cúmulo de ser um gajo que começa com uma fotografia do William Carvalho. O vídeo começa, ele baixa a fotografia e é outro gajo que é amigo do William Carvalho e que diz que o meu amigo do William Carvalho disse para eu vir aqui. E depois zero sobre o William. Falta. Yeah. E será que os gajos podem fazer isso? Se calhar pagaram-lhe um bocadinho, não lhe pagaram o suficiente, porque ele não precisava de capar o cabelo, se calhar. Então, havia um gajo que dizia assim: para mim é inconcebível eu chegar a velho e não ter dentes. Eu vou pôr dentes. Não é a mesma coisa. Mas olha que é. Não é. Mas olha que é. Tu dentes, precisas de dentes para comer, não é? A tua cara fica encovada, portanto Mas isso é uma questão só estética. A parte de ficar encovada. Imagina, não teres um dente. Imagina que é só um dente. Tu vais pôr o dente. Sim. A não ser que sejas das barracas, não é? Já falámos disso. Mas tu vais pôr o dente, se não tiveres um dente da frente e esse dente da frente não te prejudica em nada o comer, consegues comer igual, é só uma questão estética, não é? Eu achei giro esse argumento, nunca tinha pensado. Porque eu sempre tive essa cena que é, eu não quero ser o gajo que vai pôr implantes. Gostava de aceitar. E até porque acho que em muita gente as entradas até dão carisma. Não, e há implantes que ficam mal feios. Ficam mal, que não... Mas por outro lado, esse argumento um argumento... Sim, é um bom argumento. Um bom argumento, sim. É um bom argumento. Porque no entanto, não acho que é a mesma coisa mesmo. Não sei. Se dissessem assim, preferes ficar careca ou sem dentes? Claro, careca, sim. Mas também prefiro ficar, se calhar, sem dentes do que sem pila.
não é? Sim. Sem pila. Não é? Sim, é verdade. Pois. Mas sim, mas vá, voltando ao cabeleireiro. É isso. É curioso porque é uma situação em que tu realmente estás nas mãos de outra pessoa e imagino que para as mulheres seja diferente, porque o tipo de procedimento normalmente é diferente, não é apenas cortar o cabelo, tem que pintar, há outras coisas que fazem. Sim, eu pelo que eu falei e já percebi, ir ao cabeleireiro para as mulheres é uma experiência, não é? Para o homem é prática, tenho o cabelo grande demais, quero ficar com o cabelo curto. Para a mulher é uma experiência. Não é? Vou cuidar de mim. É um tratamento de beleza. Vou cuidar de mim. Acho que é mais isso. Não digo todas as mulheres, mas no meu caso é apenas uma questão prática. Isto está a ficar grande demais, não sei o quê. Sim. Vou tirar aqui um bocado. Se eu soubesse cortar em casa sozinho, cortaria sempre em casa sozinho. Olha, nós há bocado fizemos... Mas e estavas a dizer do cabeleireiro. Eu tinha um também durante muitos anos que cortava bué rápido, tipo em 10 minutos. Era na Amadora. E o gajo era simpático. Eu ia lá, mais 2 ou 3 amigos, íamos sempre ao mesmo. Então já tínhamos alguma confiança. E o gajo cortava-te o cabelo a ouvir música techno aos altos berros. E ele estava ali, tipo, parecia que estava todo speedado e dizia-te coisas ao ouvido como: bem, isto enquanto eu te cortava o cabelo era a ver uma gaja aqui a lamber-te os tomates, não era? Era assim. E era um gajo que parecia bué gay. E não era. Okay. Mas parecia, pronto, o preconceito que nós temos. Sim, claro. Mas, falar nisso de gay, que nós há bocado fizemos esta piada, que era, estavas no barbeiro e estavas com uma mão ocupada com o barbeiro, com outra, ou seja, uma piada que obviamente não tem a ver com o desmerecimento do sexo gay, sim. Para nós é indiferente, tanto eu como tu não temos problema nenhum com isso, é apenas porque achamos engraçado. Quer dizer, não é... Eu tenho problemas em fazê-lo, em praticá-lo. Sim, mas não tens problemas. Porque não me seja, excita, pronto. A piada não parte do princípio de que ter sexo gay é uma coisa má. Claro que não. É gozar até com a nossa própria masculinidade, não é gozar. Tu achas que os gays fazem piadas de heterossexuais? Não sei. Olha-me, estão 2 gays a falar e estavas ali a lamber, mas era lamber um ganda pipi. Não sei. Eu tinha a cena no meu espetáculo que era se os gays contavam bêbados, um gay que ficava desmaiado, se lhe desenhavam pipis na testa. Né? Como os homens desenham pilas nas testas uns aos outros. Os homens, os héteros. E portanto não sei, havia um gajo que o Miguel Neves tinha uma piada que era mandar alguém para o caralho, um gay que não se mandava, né? Tinhas que mandar, vai levar na cona, não, vai lá ver conas. Então, ele é soriano. Sim. E portanto sim, não sei. Não, mas é assim, eu acho que só desenhas pilas porque é muito mais fácil desenhar uma pila do que uma vagina. Ou seja, numa vagina corres o risco das pessoas não perceberem que é uma vagina, enquanto que um pênis toda a gente consegue desenhar. Pois, a vagina pode ser uma Santos, né? Pode ser uma Santos uma mista. Uma ostra. Pois, pode ser muita coisa. Pois é. Mas se fizeres a parte das perninhas, não é? Mas isso pode parecer uma aranha. Pois. Não é? Uma nave extraterrestre. Como eu ouvi no outro dia, alguém que chamava... isto por causa de um artigo que eu fiz, um texto sobre os nomes fofinhos e fletes que os casais davam, e houve alguém a dizer que na primeira sex talk no flerte que teve com um gajo, que ele lhe se referiu ao pipi dela como machadada de Deus. Machadada de Deus? Ou seja, uma abertura que Deus deu ali uma machadada. Isso é pouco erótico. Sim, e a pila dele como a torneira da fertilidade. E ela diz que parou tudo ali e nunca mais falou com o gajo. E achei engraçado. Machadada de Deus nunca tinha ouvido. É assim, não é ordinário, mas não é sexy, né? Mas não há nenhuma... As palavras para designar o sexo feminino... acho que já falámos disso, mas em português não são muito sexys. Porque são muitas vezes utilizadas... no vocabulário corrente são associadas a insultos ou coisas desagradáveis. Sim, mas eu acho que as nossas ouvintes podem manifestar-se depois nos comentários, mas acho que é aceito que o mais aceitável não, que as mulheres que mais gostam, mas isto tem que ser no ato, provavelmente, ou mesmo no sex talk que é cona. Sim. Acho que porque pipi é... Não, pipi é ridículo, né? sim. Vagina, horrível. Não, rata também não. Rata, acho que há quem goste. Pode haver quem goste. Mas mais... agora, depois tudo o que sai daí é o quê? Ninguém vai dizer greta no sexo. Não. Né? Ou grelo, ou bacalhau, ou chinchona, pachacha. Vou-te lamer a vulva. Sim, não dá. E portanto acho que as mulheres gostam de ouvir cona. Pois é. Apesar de poderem achar, por exemplo, uma palavra feia noutro contexto, não é? Pois, depende muito do contexto. Imagina, se estás
todo aceso, não é? Estás ali no ato, cheio de tesão, Sim. não é? É uma coisa. Agora, imagina que acabaste de visitar os teus sogros, entras no carro e dizes, então, vou-te comer essa cona, Sim, não é? sim. Se calhar já não é... Depende, Sim. é como o humor, depende do contexto. Pois. Pode-se Não é? criar coninha, mas quem gosta Sim. mais de coninha. Assim. Coninha. Coninha. Que é fofinho e ordinário ao mesmo Sim. tempo. As mulheres gostam disso, não é? Do fofinho e ordinário ao mesmo tempo. Sim. Já o homem, podem dizer o que quiserem, que nada nos tira Sim. um pau. Nada. A não ser que seja uma coisa tipo, dá cá esse mini milk. Aí acho que os homens cá ficam, vamos. Se calhar Ou já então, não quero." tipo, já estás para o feito e ela dizer, quando tiver tez, avisa-me. Sim, avisa. Muito bem, olha, só uma pequena referência. Só Diz. para terminar, uma coisa que eu noto que é o ritual de passagem para a vida adulta é quando começas a ir ao cabeleireiro sozinho. E já não levas Não é quando... a mãe atrás. Não é também quando te dão uma chave de casa, os pais, e podes começar a entrar em casa? Também, sozinho? quando o teu pai se calhar diz uma asneira ao teu pé de ti, também. Acho que já, apesar de por acaso no meu caso é... O meu pai Teu não pai diz desde que muitas eras pequenino asneiras. dizia, não é? Sim, sempre. A minha mãe diz. Cona para cima. Mas é isso, e ir ao correio sem estás à espera de nenhuma encomenda. Quando tu vais ao correio e não estás à espera de nada, é sinal que já és adulto. Porque deixa eu ver o que é que há aqui. O que é que há de contas aqui para pagar. Se ver a minha vida é tão desinteressante, Sim, pode ser que... vou ao correio. Sim. Acho que é quando fora ir à inspeção e fazer o IRS, essas coisas. Pois é. Mas Olha, apenas uma pequena referência. O líder do ISIS foi capturado, arrebentou-se todo lá no Sim. túnel, não é? O gajo tem um nome muito cool, Abu Bakr al-Baghdadi. Não achas que é um nome cool? Sim. Hã? É o nome do jogador do Porto, Abu É, Bakar. né? Exatamente. E o... Mas pronto, foi perseguido, escondeu-se num túnel no lugar onde estava no norte da Síria, julgo eu, alguns na Síria, e levou 3 dos seus filhos e rebentou-se todo quando os cães das tropas especiais americanas o perseguiram e rebentou-se com os filhos. foi ele que se rebentou. Ele Ok. rebentou, sim, Ok, sim. não sabia. Mas isto só para dizer o quê? Que eu não consegui. Tive um ataque de riso quando vi o Trump a anunciar. E lembrei-me do Obama quando anunciou a morte do Osama. A diferença total. O Washington Post até depois fez uma comparação. Mas eu comecei-me a rir com ouvir. Ou seja, era um tema sério, era um tema importante. Imagino que para as pessoas que perderam filhos, tipo os pais de jornalistas e não só, pais de outras pessoas ou familiares que perderam filhos, haja algo simbólico na morte deste tipo, não é? ainda que não vá resolver o problema do terrorismo só porque mataste o líder, obviamente, mas eu vou só dizer as frases que o Trump disse, eu traduzi-as que ainda ficam mais cómicas. E isto é uma tradução fiel. Ele diz: fartaram-se de disparar. Isto é ele falar das suas próprias tropas. Fartaram-se de explodir coisas. Nem sequer entraram pela porta da frente. Era de imaginar que iam entrar pela porta da frente. Uma pessoa normal diz knock knock. Mas eles fizeram explodir um buraco na casa. Um bonito e enorme buraco. E apanharam-no de surpresa. E depois há outra cena que ele diz: chamam-lhe agentes caninos. Que é dos cães que pegaram. Os K9. Sim. Eu chamo-lhes cães. Um cão bonito, um cão talentoso. Mas a seguir diz, ele morreu como um cão. Giro. He died like a dog. E diz, morreu a guinchar, whimpering e não sei o que, like a dog. E eu não sei, já há aqui uma contradição. Porque ele primeiro elogiou o cão e depois diz que morreu como um cão. Então, mas o cão é bom ou é mau? É o cão americano e o cão... Depende da raça. O cão muçulmano, não é? É né? diferente. Há raças que são... Você sabe cães muçulmanos. Sim. Não, e isto ou seja, eu não sei se ele disse isto para irritar os muçulmanos, porque o cão é uma forma de insulto. O cão é considerado um animal sujo para os muçulmanos. Sim. E não sei se ele saberia isso e utilizou essa expressão para criar algum tipo... Mas agora, definir talvez, uma operação de tropas especiais que demora meses e que tem um grau de exigência tal como eles rebentam coisas e fartaram-se de disparar e rebentaram um buraco e não entraram pela porta e disseram knock knock, é genial, percebes? Faz ressonância com o eleitorado dele, não é? Pois, deve ser. Que deve pensar que é tipo Texas, o Ranger do Texas, não é? Que as tropas especiais entram para lá, tipo... Entrar a Texas. Conhece essa expressão, entrar a Texas? Não, havia um amigo meu que tinha essa expressão. Entrar que era... no saloon, tipo então, ao pontapé. Exatamente, não é? E cheguei lá, o gajo chegou lá e entrou a Texas. Portanto, se calhar deve ser por isso que o gajo fala assim. Também. Para ter
a ressonância. Agora, pronto, matam o líder e aparecem mais 2 líderes, né? Isso é tipo aquela... não, como é que é? É Medusa? Aquela que cortas a cabeça e nasce mais 2, uma coisa assim. Sendo que neste caso, obviamente, as lideranças, há líderes melhores do que outros, não é? Portanto, essas lideranças, este tipo foi realmente muito importante, porque foi ele que criou, para já que transformou aquilo que era considerado a Al-Qaeda no Iraque e transformou-a no ISIS. E que lhe deu um fundamento ideológico de criar o califato e a recuperação do Al-Andalus, ou seja, que o califato iria desde o Iraque, não é, até à Península Ibérica. Sim, mas isso também foi possível porque mataram o Bin Laden, não é? Sim. Portanto, lá está, a morte do líder originou outro líder pior. Sim. Pior? Sim. Vá. Sim. Relativo, não é? Mas, portanto, sim. Mas claro que, pronto, é bom. Eu não sou... Acho que, obviamente, aquela cena de... O pessoal também diz, a guerra não, a guerra é sempre má. Quando há gajos desses no mundo, se calhar temos que ir atrás deles e matá-los. Sim, quando há pessoas que crucificam crianças e cortam a cabeça, decapitam pessoas, violam mulheres tornando-as escravas sexuais, se calhar... Pois, acho que fechar os olhos e não ir lá, não sei se é boa política. Acho que, obviamente, os Estados Unidos se metem demasiado nos outros países e querem ser o polícia do mundo e normalmente fazem por questões económicas e geográficas e não propriamente direitos humanos. Tanto que eu via muitos países que nunca lá foram porque não havia nada a ganhar. E fazem são aliados da Arábia Saudita. Mas há aqui um sofisma, especialmente para a esquerda mais radical, que é tudo isto é culpa dos Estados Unidos. Sim. E seria ingênuo e desonesto dizer que a intervenção não só dos Estados Unidos, mas de países ocidentais no Médio Oriente, especialmente desde o final da Primeira Guerra Mundial, que não originou um certo caos. Claro que sim. Mas há outro lado, que é um lado ideológico da religião. E também já falámos aqui disso. Havia um artigo na própria revista do Estado Islâmico, que é uma revista toda mesmo boa, tipo daquela com bom papel, tá não, mas é mesmo, é uma revista, podia ser uma revista tipo publicada em Paris ou nos Estados Unidos, tipo uma Vanity Fair, e que publica ensaios e ensaios de gajos que sabem escrever, ou seja, e é uma coisa que as pessoas que preferem ver apenas o demónio da sociedade ocidental ou do neocolonialismo, que há outro aspecto, e que eles dizem isso, que é, independentemente do que vocês fizerem, nós acreditamos que o mundo deve ser convertido à força ao Islão, quer vocês queiram, quer não, e quem não se converter ou não aceitar pagar o imposto que supostamente no Corão eles aceitam, tipo, ok, não me converto, mas eu vivo no vosso território e pago um imposto para ser cristão. Quem não fizer isso é morto. Portanto, não é apenas uma questão de eles serem cutucados como a onça, há uma questão ideológica que os leva a agir daquela maneira e que tem a ver com o facto de acreditarem que tem o Deus do lado deles e que todos os outros são infiéis que devem ir para o inferno. Sim, claro. Acho que quando há uma violação de direitos humanos e há um ditador a matar gente indiscriminadamente, seja por religião ou não, mas normalmente nesses países tem muito a ver por aí, o poder por trás, não é? Podemos dizer que é a religião ou o poder. Acho que deve haver uma intervenção externa, não é? Acho eu. Mas, por exemplo, agora... Principalmente quando esse perigo arrisca a lastrar por ali, acho que... E depois há uma questão que é, agora com a tirada das tropas norte-americanas da Síria, quem vai ficar com o controle de grande parte da Síria são os russos, os turcos e o próprio Assad. Sim. Também não é melhor. Pois, a questão é que depois nunca há uma estratégia de saída, não é? Fica sempre, tipo, a gente vai lá, pronto, e depois fica merda. E fica sempre... A gente, tipo, os Estados Americanos, neste caso, não é? Eu prefiro não ir lá. Não há uma estratégia e nunca houve, se calhar, há poucos países em que tu possas dizer, correu bem. Olha, Afeganistão correu bem. Não correu. Iraque correu bem. Não correu. Seja, Síria também não. Quê? Na Líbia também. Não sei como é que aquilo está agora, não se fala muito. Também não é um país que não interessa muito. Na Síria havia uma questão diferente, que era populações civis a serem mortas, claro. E havia ali uma necessidade de um certo escudo, não é? Mas eu acho que é quando isso acontece, quando é uma guerra civil entre militares ou fações, é uma coisa diferente. Quando há uma tentativa de genocídio, acho que aí há uma obrigação do mundo dito mais evoluído de ir lá. Mas ir lá não é mandar bombas em hospitais e matar 200 crianças e dizer que é danos colaterais e chamar terroristas aos outros, não é? Que é isso que acontece muitas vezes. Olha, vamos para assuntos mais mundanos, sobre os quais também acho que já te pronunciaste, como a saia do assessor da Joacine no primeiro dia do novo Parlamento. Sim.
que causou imensa participação, polémica, o que queiram chamar nas redes sociais. E a mim só me apetece dizer: epá, porquê? Deixa lá o homem usar uma saia à vontade. O que é que isso interessa? Sabes o que é que me faz lembrar? Eu não sei se ele fez de propósito para chamar a atenção, se não fez, porque não é o primeiro homem que usa saia hoje em dia. Há vários artistas que usam saia, não é uma coisa por aí além, tipo, não é completamente inusitado, não é uma coisa que nunca foi visto, não é? No Parlamento? No sim. Parlamento, sim, mas pronto. Mas faz-me lembrar uma coisa, ou seja, como é que a atenção se dirigiu toda para a saia deste tipo, que eu agora não sei o nome, peço desculpa. Rafael. Ok. E para Esteves o facto Martins, acho de o André Ventura ter ido rezar à igreja ali do Chiado antes de ter ido para o Parlamento e de se ter comparado com Cristo, porque disse que Cristo também era radical. Ok. Mas faz-me lembrar uma coisa, e só para voltar ao Trump muito rapidamente, que eu reparei no outro dia, que foi: o impeachment começou nos Estados Unidos, não é? E há pessoas que estão a ir testemunhar, pessoas do aparelho diplomático estão a ir testemunhar, pessoas que estão acima de uma suspeita partidária, porque são funcionários do Estado, portanto do Exército, independentemente do partido, fazem parte do corpo diplomático, e um desses diplomatas deu algumas informações importantes sobre a questão de, sim, o Trump disse que só dava ajuda à Ucrânia. Esta é a questão aqui, o chamado quid pro quo, eu só dou ajuda militar se vocês investigarem o Biden, não é? Isso é uma notícia e é uma coisa importante, independente de ser o Trump ou não, que é, há um presidente que está a utilizar os meios públicos para o benefício pessoal, não é? Pronto, isto é notícia. Nesse mesmo dia, o Trump publicou um tweet a dizer: o impeachment é um linchamento. O que é que aconteceu? Todas as televisões começaram televisões e as pessoas que se indignam profissionalmente estavam ultrajadas com a utilização da palavra linchamento, porque tem um peso histórico muito grande por causa do linchamento dos negros, especialmente na primeira metade do século. E eu estava a pensar, este gajo neste aspecto é brilhante, porque o que é que interessa o uso da palavra? Sim. Ou seja, negros foram linchados, ok, ele desrespeitou. O que interessa é que ele cometeu supostamente um crime. Sim. E esta questão da saia ou do Trump, eu sei que é diferente, mas é um bocadinho desviar as atenções daquilo que é importante. Ou seja, estes fat divers, como dizia o Telmo, Sim. não é? De repente tomam conta do debate e as pessoas perdem horas a falar disto. Não é? Sim. Sim, é assim. Eu falei sobre isso. A questão é, eu também acho estranho isso acontecer. O que eu acho que é hipócrita é quem está do lado dele, ou seja, ele que usou a saia, apesar dele, acho que nem disse, nem falou muito disso, mas é óbvio que eles sabiam que isso ia acontecer. Se tu me perguntares assim, olha, o gajo, imagina que eu era o assessor do assessor, não é? O assessor de moda, eu era o stylist do Rafael, acho que é Rafael, e ele dizia, olha, o que é que achas se eu for de saia? E eu dizia, meu puto, podes ir de saia, estás no teu direito, fixe, sentes-te bem de saia, areja a cena, pá, é tem a ver com o teu ativismo ou é só uma questão de estilo e de gosto, vai. Mas as pessoas vão falar nisso e vão-te chamar nomes e vai ser o tema do dia ou da semana em Portugal. Era o que eu dizia. E ele dizia, não vai ser nada. E eu dizia, pronto, mas és burro, isso é inocência. és burro, Isso seria uma inocência, não é, seria uma falsa inocência. Pronto. Porque hoje em dia E, portanto, é só isso que eu tenho contra este caso. É só isso. É não haver a cena de a gente fez de propósito. Porque sabíamos que ia gerar isto. E a menos que ele andasse de saia quase todos os dias. Pois, exato. E foi isso que eu referi. Eu fui ver ao Facebook dele, não está de saia. Foi ao Goxa hoje, não estava de saia. Ou seja, ele escolheu a saia para uma ocasião especial. Se calhar só usa saia em casamentos e tomadas de posse. Para as pessoas de direita e mais tradicionais que se escandalizaram, eu só tenho a dizer uma coisa, que é, os padres todos andam de saia. Sim. Ponto 1. 2. Os toureiros andam de licra, sim, com lantejoulas. Meia rosa. E meia rosa. E chamam-lhe depois traje de luces, sim, não é? Mas aquilo é licra com lantejoulas. É paneleiragem. É paneleiragem. Como tal, se é por aí, não é? Porque... Sim, eu acho que tem a ver com o contexto. E as pessoas indignaram. Eu consigo perceber até certo ponto que é assim. Há um dress code na Assembleia. Os homens vão todos de fato. Há alguns que se calhar gostavam de ir de calção e chinelo. Sim. E não vão. Mas mesmo o dress code da Assembleia, com a entrada, por exemplo, do Bloco de Esquerda, acho que foi o Bloco de Esquerda, começou a mudar, porque as coisas adaptam-se. E
acho que foi das primeiras vezes que houve alguém que não usou gravata, foram os deputados e o Fazenda. Era conhecido por não usar gravata. Mas a questão é que há um dress code. Eu sou completamente contra isso, os dress codes. Acho que é ridículo. Nos bancos, quando eu trabalhava no banco, tinha que usar fato e gravata. E, portanto, se fosse... Imaginemos que, obviamente que aqui, ser um gajo a usar saia tem toda a parte homofóbica da questão, não é? E é tanto que ele pode nem ser gay. Pode usar saia só porque gosta de usar saia. Provavelmente é, não é? Nunca conheci um gajo que usasse saia que não fosse gay. Não é? Não sei. Mas provavelmente pode haver artistas e não sei o que é. E eu lembro, por exemplo, quando morava no Brasil, os escoceses, pronto, sim, não é quando morava no Brasil, muita herança de uma sociedade mais conservadora e até colonial, e porque no Rio é uma cidade litoral praiana, há certos sítios que tu não podes entrar de chinelos e calções. Não é? Não podes ir trabalhar em certos edifícios públicos. E houve uma espécie de uma greve ou de um protesto masculino em que os homens, não podemos ir de calções, vamos de saia. Sim, sim, acho que me lembro disso. Mas a questão, imagina que o André Ventura ia de calção de praia e chinelo. As mesmas pessoas que elogiam o senhor da saia iam criticar o André Ventura e dizer que aquilo era um desrespeito e que ele só estava a querer aparecer e ser falado e não levava o cargo a sério. Não tenho dúvidas nenhumas que isso ia acontecer. Mas assim, estão ambos errados. Claro. Estão ambos errados, claro. Não é? O André, ou seja, mas a saia do André Ventura foi ir à missa, claro. Não é? Pedir clarividência. Para mim é pior isso. Para mim, e dizer, eu sou... Por acaso ele disse uma coisa que é verdade, que é... Acho que deve ser das primeiras vezes que disse uma coisa que é verdade, que era, ele disse, Jesus Cristo era um radical. E no sentido de se Jesus Cristo existiu como personagem histórica, como o chamado Messias, não o Filho de Deus, mas na altura chamavam Messias àqueles que se opunham à ocupação do Império Romano, portanto era uma espécie de Che Guevaras da altura, aí ele teria alguma razão. Mas nem Portugal está ocupado pelos romanos, nem me parece que ele seja realmente o antissistema que quer dizer que é, não é? Sim, não, e Jesus ia para o monte com 12 amigos, não é? E pelas fotos que vimos do André Ventura, não sei se ia com 12, mas pelo menos com um ia. Mas a questão que me faz confusão disso da saia é só isso, é só o não se poder falar. Como é que isto é assunto? Ou seja, essa ingenuidade, é óbvio que isto ia ser assunto, e estar a achar que é estranho quem está a falar nisto. É desonesto. E depois há uma coisa aqui que é, eles já não são um partido de franja ativista. Eles são eleitos pela população. E eu não sei se os políticos devem fazer ativismo ou devem fazer política. Não sei até que ponto estas tomadas de posição ativistas, porque são, não é? Fazem sentido quando tu estás na Assembleia. Não sei, não estou a dizer que sim, escuta, não sei. Mas também, o que eu acho é que isto é independente, fique bem claro. Se ele quisesse ir de fraldas, eu estava nas tintas para isso. Cagar, completamente. A questão é, houve algo, que se houvesse uma mensagem, estava a falar do ativismo, eu até respeito o ativismo. Se ele dissesse, eu vim de saia para alertar para das nossas batalhas é a questão de género. Mas as pessoas... Mas é isso... Está bem, mas ele não disse... Mas é óbvio que é, não é? Então, mas digam! Mas digam. Eles querem dizer, ou seja, e por isso é que eu acho que isto pode ser desonesto. Então é desonesto e pouco eficiente. Eu acho que isto serve para... Olhem que isto é tão homofóbico em Portugal. Vêm, votem mais em nós, porque afinal há muitos homofóbicos. Eu acho que é para isso que isto serve. É tu espicaçares o... Pá, já sabes que vai acontecer. E... és uma gaja, vais toda nua para o meio da prisão de violadores. E és violada. Vem, que os homens são maus e violam. A gente sabia que isso ia acontecer. E é horrível eles terem-te violado. Mas puseste-te a jeito nesse caso, não é? Um bocadinho de culpa. Mas eu acho que serviu para isso. E eu não estou a dizer que isso é mau. Sim. E houve gajos que foram lá comentar... E eu tentei ver os dois lados da questão. E os gajos foram comentar: realmente esse gajo devia apanhar, essa coisa devia apanhar. E disse: se calhar é por gajos como tu que é preciso haver um gajo de saia, que é para os gajos como tu saírem da toca e nós sabemos quem são e mudarmos de passeio. Porque agora eu percebo que as pessoas achem estranho, até percebo as pessoas que acham que é uma falta de respeito, porque estão habituadas a ver os senhores de fato e gravata, que são os que nos têm roubado, estão sempre de fato e gravata, não é? O Sócrates, o Isaltino. Eu percebo isso, depois não percebo quando resvala para a cena homofóbica e esta coisa. E este tipo de... Parecendo que não, este tipo de atitudes faz com que o André Ventura tenha mais votos. É o que eu acho. Possível. Mas olha, vamos aproveitar que eu acho que deve ser... esta referência à indignação, seja a indignação
à procura da indignação através destes pequenos truques mediáticos, seja usar saia ou ir à missa, Sim. seja aqueles que mordem o isco e que estão doidinhos de manhã, a primeira coisa que fazem é abrir provavelmente as redes sociais no telemóvel para ver, deixa-me cá ver onde é que eu posso chafurdar hoje e alimentar a minha necessidade de indignação, porque tu escreveste um texto e é curioso que vinha ao encontro de algumas coisas que eu tinha pensado nesta semana sobre as polémicas das redes sociais, ou seja, do fosso que havia entre aquilo que acontece nas redes sociais e no mundo real, certo? Sim, foi porque aconteceu. Eu estava a falar com um amigo meu sobre o Valete e calhou, depois eu falei com ele depois daquela polémica que ele teve e ele, que polémica? E o gajo é um gajo que gosta muito de rap, segue rap e gosta muito do Valete. E eu fiquei parecido um bocado, depois, porque ele não tem Facebook, não tem redes sociais nenhumas, não tem nada. Está bem que aquilo resvalou para os jornais online e não sei o quê, pronto. Mas ele não tinha, ou seja, no mundo dele não tinha havido uma mega polémica entre o Valete e as neofeministas. E no entanto a vida dele não era pior por causa disso. Sim, não era, e pronto. E então eu fiquei tipo, quem não tem mesmo redes sociais pode estar menos informado. Se não fores procurar ativamente a informação, estás menos informado. Porque não te chega, não te é servida. Mas também recebes menos merda. Lixo. Sim, menos lixo. Mas não te é servida a informação. Tá bem. Tens que ir atrás dela. E se não fores uma pessoa que proativamente vai atrás dela... Mas ou seja, sempre foi assim. Tu vais à procura da informação, não é? Sim, mas eu acredito que com as redes sociais há muito mais gente a saber o que acontece no mundo do que havia desinformada antes. Também. E mal informada, sim. Ou desinformada mesmo, ou seja... Sim. Mas há mais gente, acho eu, mais bem informada. Com certeza. Há mais gente com acesso à informação. Mais bem informada não tenho certeza. Há muita gente que antes não via telejornal, nem comprava jornais. Não sabia o que se passava no mundo. E agora, sim, recebe 3 ou 4 notícias de merda, mas no meio recebe uma boa. Tá bem, mas se calhar lê o título. Achas que vai ler as notícias todas? Não interessa, basta ler o título para saber que houve um atentado terrorista em França. Sim. Não sei até que ponto isso é estar informado. Uma coisa é estar informado, ou seja, uma coisa é saber que aconteceu alguma coisa, outra coisa é estar informado sobre essa coisa. E estar informado exige um esforço. Tu podes ler o que aconteceu, já teres alguma informação. Está bem, tu podes saber que o al-Baghdadi foi morto e não fazer a mínima ideia do que é que isso implica. Sim, ou quem ele é. Não é? Sim. Mas acho que no meio dessa desinformação toda chega informação. Mas por falar de informação e desinformação, nesta semana eu já há algum tempo não publicava nada que fosse suscetível de ter uma resposta. Ou seja, algum tema, sendo que hoje em dia qualquer tema pode levantar o ultraje de alguém, não é? Sim, claro. Mas pronto, andava a evitar isso porque não gosto de sentir a necessidade de responder a comentários e, não, mais do que tudo, não gosto de atrair aqueles gajos que eu sei que existe, ou seja, já a longa experiência de redes sociais, que passam o dia à espera da deixa para poder ir deixar um comentário a alguém. Sim. E vou-te ser sincero, posso estar enganado, eu acho que pessoas que têm alguma presença pública, como é o nosso caso, não é nada de especial, mas escrevemos em sítios, temos alguma exposição, desencadeiam ainda mais essa vontade. Sim. Estás a perceber? Porque sabem que as pessoas, quem vai comentar sabe que vai ter uma atenção redobrada, mais olhos a olhar. Sim, e é a mesma coisa que... Repara, eu não acho que a minha opinião valha mais do que a do tipo que vai lá comentar, de todo. Depende. Mas às pronto, vezes acho. tinha que dizer isso. Sim, às vezes acho. Mas se tu puderes, imagina que tu agora entravas num bife com o Ricky Gervais no Twitter. Sim. Para mim era ótimo. Pronto, é isso que eu estou a dizer. Sim. Portanto, eu acho que há uma validação, e eu não me estou a comparar com o Ricky Gervais, mas há uma validação quando tu estás a interagir com alguém que supostamente tem uma audiência maior do que a tua, ou que tem um reconhecimento maior do que o teu no espaço público. Sim, por isso é que tu nunca vês alguém que tem mais reconhecimento a iniciar o bife com alguém que tem menos reconhecimento. Nunca acontece, né? Sempre que houve pessoas minimamente conhecidas a tentarem arranjar confusão comigo, era sempre alguém que tinha menos visibilidade do que eu, né? O que é chato, porque se fosse alguém com mais, a mim dava-me jeito, né? Assim não dá, só estou a dar atenção. E o que aconteceu foi que eu escrevi um post que eu sinceramente juro que não pensei, um post simples em que dizia tinha acordado, tinha ouvido a notícia que a Casa Branca tinha cancelado as subscrições do Washington Post e do New York Times. E disse, olha,
se puderem, se acharem bem, assinem um jornal. E ainda que hoje em dia se acusem os jornais de ter um viés ideológico, não se esqueçam que a maioria das pessoas tem um viés ideológico, em algum momento tem, e que eu trabalhei em redações, e posso garantir que há muitos jornalistas, e ainda há, que querem fazer um bom trabalho, que querem ser imparciais. Portanto, o facto de uma realidade estar minimamente inquinada, e há uma que está mais do que outra, e eu, por exemplo, confio mais no New York Times do que confio no Observador, porque tem provas dadas, não é porque... Basta ter mais budget, né, também para fazer as coisas e tempo para investigar. Claro, porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não sabia isto há pouco tempo, descobri que durante a luta pelos direitos civis nos anos 60, o New York Times, que é um jornal supostamente liberal, mas que demorou a entrar, ou seja, demorou a tomar uma posição porque estava muito mais perto do establishment. Pois. Ou seja, porque era um jornal do establishment. E nunca pensei isso. Portanto, e, no entanto, hoje em dia é um jornal que se afirma contra o racismo. Mas a questão é, não existem realidades puras. Não existe nenhuma instituição em que toda a gente é santa. E eu dizia, e depois disso não posso mais à frente, quando toda a gente disse... Então o que eu dizia era, se puderem assinem um jornal. Pode não ser o jornal perfeito, mas assinem aquilo que vocês gostem mais. Porque eu acho, e isso eu acho mesmo, que a imprensa... e os vários suportes da imprensa são tão essenciais para a democracia como são os tribunais ou como é o voto. Sim. E, por exemplo, o David Simon, que é o autor do The Wire e de várias séries, que foi jornalista durante muito tempo, ele disse que desde que os jornais regionais nos Estados Unidos, que tinham muita força, começaram a desaparecer, começou a haver mais casos de corrupção que não são denunciados nas câmaras municipais, por exemplo, porque já não tem esse escrutínio. Já não tem o repórter que estava todas as reuniões de câmara a saber quais é que eram os projetos, quem é que eram os clientes da câmara, quem é que eram os fornecedores, percebes? Portanto, mas automaticamente comecei a receber porque os jornais são detidos pelas grandes corporações e está tudo inquinado. E o que me surgiu na altura é esta ideia, que eu acho que é muito comum, que é ou as coisas são perfeitas e são completamente impolutas, ou então eu não quero. Não faço parte do sistema. Percebes? É um bocado como aos partidos, que é como eu não gosto de nenhum partido, a democracia é uma merda. Sim. Como há políticos corruptos, então eu não voto porque toda a gente é corrupta. Eu não só acho que é inútil e insincero, como acho que é um bocadinho infantil. Porque tu chegas a uma determinada altura na vida em que percebes que as utopias não são possíveis. Portanto, o que é que eu posso fazer? Eu vou jogar ou vou participar numa sociedade que pode estar inquinada, mas nem toda a gente é corrupta, nem toda a gente é inquinada. Portanto, eu vou fazer parte de uma realidade que não é perfeita, mas vou tentar caminhar para melhorá-la. Sim, eu percebo isso. Acho que o modelo, ou seja, o jornalismo começou muito tarde, né? A corrida é como o jornalismo caiu no mesmo erro das empresas, das labels, né? Das empresas discográficas. Tentou combater, não, e a gente vai continuar a apostar no nosso modelo, e de repente apareceu o iTunes e o Spotify a fazerem milhões, a conseguirem reinventar-se, e os outros faliram. E o jornalismo está nesse limbo de aceder ao clickbait, não é? Eu vejo muitos jornais credíveis a fazer clickbait, e eu acho que o modelo, se calhar, da subscrição não vai funcionar. O modelo de aparece a notícia, o lead e o título no Facebook, eu clico para ler e o artigo é privado e eu tenho que pagar, é uma coisa que me irrita, porque então não ponham esse artigo no Facebook, não é? Porque a minha expectativa é, vou ver isto, quero saber sobre esta notícia, e depois eu tenho que passar por todo um processo para assinar aquilo, e acho que esse modelo é mau e afasta os clientes. Isso é estratégia básica de marketing de aplicações e modelos freemium, de teres parte free e parte premium. Não podes defraudar as expectativas do utilizador dessa forma, faz com que ele não volte. E eu acho que se calhar precisam de lá pessoal de que saiba tratar de startups e marketing online. E depois se calhar o modelo tem que ser não assinar a publicação, mas o artigo. Quando tu vês uma reportagem bem feita, queres contribuir para aquela reportagem. Isso eu também acho. E não para aquele jornal. Eu acho que os dois modelos são possíveis. E não é por acaso que o New York Times
Eu não sei se existe em algum sítio. Não sei, mas eu estou completamente de Mas acordo acho que é o contigo. que fazia era, tu podes, assim, antigamente, eu sei que mudou, mas antigamente, normalmente compravas um jornal. Portanto, se havia uma notícia, às vezes, realmente compravas outro jornal, porque na capa, e era por isso que se viam as primeiras páginas, te chamava a atenção. Ou seja, todos os dias havia uma luta para dizer, eu trago uma coisa que tu precisas de saber. Sim. O modelo mudou, e como em todas as indústrias que têm grandes mudanças, como falaste da música, não é de um dia para a noite que as coisas se consertam. Às vezes são precisos anos, não é? Em economias maiores, como é a norte-americana, em que tens mais gente e tens mais dinheiro, tem sido mais, não tem sido fácil, mas tem sido mais fácil do que em Portugal. E não é por acaso que o New York Times e o Washington Post aumentaram o número de subscritores. Como o The Guardian, em que tu podes dar dinheiro, recebeu, acho que o ano passado conseguiu finalmente receber dinheiro suficiente para pagar as dívidas. Portanto, eu acho que há gente que quer pagar para ter essa informação. Eu, por exemplo, assino um jornal. E essa assinatura custou 18 euros por 3 meses. Não é nada. Sim. Não é nada. E mais, a assinatura hoje em dia, ou seja, hoje em dia o suporte do digital já é user-friendly. No início não era muito. Ou seja, tu querias ler um jornal, ainda não estavam desenvolvido o software necessário para tu leres com a mesma desenvoltura que lias um jornal. E hoje em dia já é. E quando tu pagas, desaparecem-te os pop-ups de publicidade? Sim. É? Sim. No que eu leio, sim. Ou seja, imagina, quando eu estou a ler... mesmo na aplicação, o que eu tenho é, passo uma página, aparece uma página com publicidade, eu passo automaticamente a página e passo para outra página, como se fosse um jornal, estás a entender? Estou a ler uma notícia. Mas vês publicidade na mesma? Vês? Ok. Tá. Mas isso também vias quando compravas o jornal. Sim. É menos intrusivo, sim, mas não estou a dizer que sou contra, é só para saber como é que funciona. Estou a ler, não sei o quê, Sócrates, ok, vou ler o artigo seguinte, é uma página de publicidade, carrega outra vez no ecrã e muda a página. Mas a minha questão era... E, por exemplo, podes fazer por MBWay? Não, acho eu. Não sei se há algum jornal que possas fazer. Ou seja, mas isso eu acho que tu tens razão. Ou seja, tu podias assinar um jornal e depois vezes uma notícia e tinhas um sistema qualquer, ainda será inventado, eu quero ler esta reportagem. Sim, e eu nem sei. Isto obviamente que ia causar outras... Estou só aqui a brainstorming, não é? Ideias estúpidas. Que é, tu quando contribuis para uma reportagem, o jornalista que a fez ganha uma porcentagem. Isto ia fazer... Por um lado, que os jornalistas se esforçassem mais nas reportagens que fazem. Porque isso também ia fazer com que os jornalistas quisessem fazer reportagens de merda para o clickbait. Pois, exato, é isso. Não, porque ninguém depois clica para o clickbait. Ninguém contribui para uma reportagem de merda que foi clickbait. Não, tu não, mas há pessoas Não, tu vais contribuir para aquela reportagem que é boa investigação. Mas há pessoas que vão querer ler sobre a depilação dos testículos do Ronaldo. Não, mas eu aqui estou a propor outro modelo, que é tu fazes o donativo depois de ler a reportagem. Mas aí é um donativo, não estás a pagar pelo serviço. Sim, pagas a posteriori. Primeiro provas, é tipo coca no bairro alto, podes provar. Ou seja, é um modelo que eu acho que não funciona porque somos pessoas e podemos ler à borla, não vamos contribuir. Mas esse seria o modelo ideal, que é, tu vês, boa reportagem, este gajo, boa investigação, toma lá 5 paus. Estás a ver? E o jornalista, ou seja, melhor fosse o teu trabalho aos olhos do público, melhor, mais ganhava. Isso, obviamente que isto depois canibalizavam suas coisas, queriam eu quero fazer esta reportagem, não quero ir fazer sobre o gajo ter ido cortar o cabelo do novo look não sei de quem, e canibalizavam-se. Depois o jornalismo desportivo se calhar podia ter ou não outra preponderância, ia ganhar mais dinheiro. Mas é uma série de questões. O que eu sei é que o modelo que existe não funciona, o que eu acho e vão que morrer todos. É desonesto e perigoso, e acho que é inútil, é esta ideia de que, e várias pessoas que são todos maus, que é tudo maus e que é tudo fake news. E a questão é esta, tipo, o Expresso e o New York Times não fazem fake news. Podem se enganar, podem publicar coisas que são verdade, mas não fazem fake news no sentido em que elas existem, que é de desinformação. Não são jornais que querem desinformar. Pois, e uma não sei. Eu sei porque eu conheço do New York Times, não conheço a redação, mas vejo o trabalho deles e por alguma razão ganham Pulitzer e ganham prémios e tens... Tu hoje em dia, tu sabes coisas sobre o que é que se passa na Síria porque o New York Times gasta milhões a mandar para lá jornalistas que correm perigo de vida e que têm que gastar imenso dinheiro para conseguirem ter essa informação. Sim, mas mais do que fake news, isso talvez não, mas há informação que eles têm que não publicam porque não se enquadra no critério editorial ideológico deles. De certeza. Tanto o Expresso, o Expresso há o famoso caso dos Panama Papers, não é?
que ainda até hoje dizem que não saiu e que eles ficaram com a informação. Está bem, mas eles fizeram... Porque isso é outra questão. Não, disseram que iam lançar e depois não lançaram. Não lançaram, fizeram... Está bem, mas fizeram... Isso não sei. Sei que fizeram várias reportagens sobre os Panama Papers. Sim, mas o que se disse foi que depois descobriram nomes na lista que não dava jeito e não publicaram. Vamos assim, isto é o que dizem, não sei. A questão é, no jornalismo, há aquela ideia, antigamente, várias pessoas dizem, antigamente o jornalismo se calhar já foi melhor, como já foi pior durante 48 anos de ditadura. Claro. E, como tu próprio disseste, estas indústrias têm altos e baixos. E a questão é, sempre houve pressão, nunca houve nenhum momento na história do jornalismo em que não houve pressão de alguém. Ou tu achas que os patrões, que o gajo que fundou o Diário de Notícias em 1800 e tal, em algum momento não disse, não publiques isso? Claro que sim. Claro. Mas repara, os jornais... terem uma orientação ideológica, política, não é proibido. Consoante o jornalismo, todos têm. Toda a gente sabe que o Observador foi fundado com dinheiro do PSD. E a verdade é que já houve alturas em que se calhar os jornalistas estavam mais preparados, seja por formação, seja porque havia conselhos de redação, para resistir, e porque havia mais dinheiro, para resistirem às pressões. Sim. Não é? E agora, se calhar, em alguns jornais estão menos. Daí... Assim, eu sou insuspeito porque... eu saí de um jornal por pressão, por uma coisa que escrevi. Sim. Ou seja, eu paguei por isso. E o Sócrates não ligava aos jornalistas. Claro. E agora a pressão que a Sandra Felgueiras deve ter recebido por causa do João Galamba. Agora, isso não me faz rasgar as vestes e dizer... pá, são todos uns vendidos. Não são. Sim. Há jornalistas que todos os dias... Ou seja, há jornalistas... Eu conheço, sei histórias. Ainda há pouco tempo fui almoçar com um jornalista de um jornal grande e que me contou sobre uma discussão numa reunião de redação. E há jornalistas que todos os dias, não digo todos os dias, mas que se batem, pá, por ser isentos e fazerem a boa informação. Sim, e que lixam a carreira muitas vezes. Sim. Ou que se prejudicam. E que se prejudicam. Portanto, esta ideia de que isto está tudo comprado, não vale a pena comprar jornais, é um absurdo. Sim. Porque então está tudo comprado. Então, não comes, não bebes, não compras roupa. Percebes? E é engraçado porque uma das coisas que eu pensei é, estas pessoas que... Depois houve algumas pessoas que vieram manifestar, pá, todo direito, eu escrevi aquilo, tudo bem, vêm-se manifestar. Mas eu disse isso que é, repara, estas pessoas estão-se a manifestar que acusam jornais de serem detidos por as corporações e por mentirem e fazerem fake news, numa plataforma... Sim. Que é a maior corporação de todas, provavelmente, não é? Sim. Que contribuiu para as fake news e para a desinformação, sabendo que estava a contribuir para isso, não é? E que está a utilizar os teus dados e que está a definir os teus comportamentos de acordo com a publicidade que quer dar. Portanto, eu acho muito curioso que os jornais são uma merda, mas eu estou aqui o dia inteiro no Facebook a ser o detrator dos jornais. Claro, isso é típica, é o hippie com iPhone, percebes? Sim. Pois é isso. É o hippie com iPhone, anti-corporações e não sei o quê, e depois tem o iPhone. Epá, todos nós temos esses blind spots. Claro, mas eu acho que tu tens duas opções. Ou és um ermita e sais da sociedade e vais-te embora. É a única hipótese. Não é? Ou então dizes, ok, tenho todo o direito de criticar, tenho todo o direito mas eu sei que faço parte desta realidade. Sim. E que, portanto, esta ideia de que eu sou mais justo do que os outros e que eu sou mais digno e mais decente do que os outros, pá, tem que ter algum cuidado nisso. Ou admitires, ou seja, não há nenhum mal em fazeres parte do problema e admitires. Sim. Ou seja, eu também não compro jornais. Sim. Eu também não assino nenhum jornal. Ou seja, eu sei que faço parte do problema do declínio do jornalismo, da qualidade do jornalismo. Não é apenas culpa do público, é culpa também do jornal, lá está, da indústria e dos jornalistas e do facilitismo onde às vezes caem. Mas fazemos todos parte do mesmo problema. Claro. Ou seja, eu não digo que eu não tenho qualquer responsabilidade nisso. Repara, eu não me acho, como imaginas, eu não me acho tal como melhor... tu assinando, sim, também haverás fazer parte do problema de outras formas, claro, não é? Claro, ou seja, eu não acho que por assinar um jornal sou o arauto da liberdade de expressão e da democracia. Não acho nada. Sim. Agora, o facto de assinar um jornal... Encontraste um ponto em que consegues ajudar um bocadinho. Sim. Pronto, e gosto de ler o jornal, ou seja, recebo o jornal diariamente e a versão semanal, leio, tem bons artigos, tem artigos que normalmente não encontras no dia-a-dia, que são artigos de maior extensão, tal como há outros que eu não assino, e que só pode-se ler 3 ou 4 artigos por mês, como o New York Times ou o New York. Eu escolho aqueles que guardo para ler e tal. Mas acho que é importante. Acho que é importante. Eu acho que é importante para a democracia. Eu acho que é importante, mas mais importante é assinarem este podcast no Patreon. Isso sem dúvida. Porque assim, nós também dizemos algumas coisas que não são verdade. Por exemplo, uma das pessoas que eu entrei num debate, depois no fim até foi bastante simpático e disse: há mais verdade no vosso podcast do que em muitos jornais.
Eu não concordo. Sim. Eu não concordo. Não concordo. Porque acho que o que nós fazemos aqui não é jornalismo. Pá, e há gajos que... Mas há menos, se calhar, há menos mentira aqui do que em alguns jornais. Isso não devido. Pá, depende dos jornais. Porque assim, tu não podes pôr no mesmo saco. Pode haver tu não podes notícias pôr no mesmo falsas, saco sem o querer. New York Times e o New York Post. Não podes pôr no mesmo saco o Expresso e o Correio da Manhã. Não podes. Percebes? Se bem Não que às podes. vezes muitas investigações importantes foram iniciadas pelo Correio da Manhã. Mas, por exemplo, e não pelos há aqui outra questão importante, que é... Alguém falava dos Panama Papers. Das duas uma. Ou tu achas que tudo deve ser open source e, portanto, toda a informação que existe tem que estar disponível. Ou Wikileaks. tu achas que, por uma questão de proteção de pessoas inocentes que muitas vezes aparecem nesses papéis, não é? E isso, ou seja, há milhares de casos em que vem um nome à baila, é mencionado, e essa pessoa depois não tem culpa em nada. Sim. E de repente, ou seja, por alguma razão existem editores. Repara, eu compreendo que num mundo que hoje em dia está minado pelas teorias da conspiração, que tu achas, os jornalistas esconderam os Panama Papers. Eu vou-te ser sincero, eu não acho que tu devas pegar em 10 mil documentos e atirá-los para a sociedade. Por isso, porque da mesma maneira que tu vais a um médico para ser auscultado ou vais a um advogado se tens um problema legal, os jornalistas, supostamente, e os editores estão preparados para filtrar a informação e ver aquilo que é importante. Estás a perceber? Eu não sou completamente contra o open source, mas sou na perspectiva em que, se calhar, por exemplo, o open source é uma coisa, é que de repente tu desvendas a identidade de vários agentes secretos. Sim. E estás a pôr em... Quando estou a falar de agentes secretos, nem sequer estou a falar da CIA. Estou a falar muitas vezes de gajos no Iraque ou na Síria que estão a ajudar... ou pessoas em proteção de testemunhas. Exatamente, portanto é preciso haver um editor, é preciso haver, por isso é que existem jornais, porque os jornalistas sabem tratar a informação como a maioria das pessoas não sabe. Certo, aqui o medo é que se essas instituições jornalísticas podem estar ou não corrompidas pelo poder, e não acho impossível que estejam. Claro. Não é? Já aconteceu Mas em há muitos casos, houve claro. vários escândalos Claro que sim, em claro. que isso foi Mas provado. também existe uma série de questões, as pessoas também se esquecem de uma coisa, houve uma série de pessoas que foram desmascaradas graças ao jornalismo. Sim, sem dúvida. Sim. Acho que aqui não tanto, nem tudo é corrupto e conspiração, mas também nem tudo é totalmente são e transparente. Por falar nisso, podemos falar disso depois no outro episódio, não sei se não deves ter visto ainda, não sei, o podcast do Joe Rogan com o Snowden. Já vi, não vi Já todo, viste? vi um bocado, sim. Vi um bocado. Podemos depois falar disso, entrar aqui um bocadinho Sim, também falar nisto. disso, sim. Podemos falar dessa cena. O gajo é um bocado seca a falar, É. né? E repete-se muitas vezes. Pintas, um bocado de pintas a falar, Achas né? que é Aquele pintas? riso assim. Não sei, não gostei muito da postura do gajo ali. Eu aconselho mas também interessante. o podcast do Joe Rogan com o Richard Dawkins. Muito curtinho. É muito curtinho. Não abordou nada de... Ou seja, eu conheço a obra dele e já li os livros Sim. dele, não me trouxe nada de novo. Mas para quem não conhece, pode ser interessante para entrar na obra do Dawkins. Sim, talvez. Mas foi ali só promover o livro, não falaram assim de grande coisa. Não sei. Mas também vi. Mas olha, e esta questão das redes sociais leva-nos a outra questão. Porque durante esta semana, só com 2 posts, eu de repente vi-me na necessidade de responder a estas pessoas. Vieste-te na necessidade? Vi-me. Pois eu sei. Mas parece quando o pessoal diz Vi-me. Sim. Vi-me na necessidade. Sim. Ou seja, senti a necessidade Sim, é. e vi-me, não, exatamente. Vi-me na Abri o necessidade. laptop Sim, e pumba. exatamente. E vieste enquanto respondias às pessoas. Exatamente. E senti uma coisa que já não senti há muito tempo, que é o kick ou o impulso da resposta e do ultraje. Tipo, alguém respondeu, agora vou lá responder. E isso já não me acontecia há imenso tempo, porque não tenho publicado posts que sejam suscetíveis de criar essa dinâmica que eu não acho saudável. E senti vir ao de cima uma parte da minha personalidade que eu não gosto tanto, que é a reação. Eu sempre fui muito reativo, especialmente quando era novo, por várias razões, e acho que tenho vindo a mitigar isso, porque acho que reagir imediatamente não é a melhor maneira de ir pela vida. Eu vou dar um exemplo. A semana passada ia de moto, e houve um gajo que parou o carro no meio da estrada, e eu passei pelo ele e disse: pá, olha, bom sítio para estacionar. E o gajo o que estava a fazer tinha parado o carro porque estava uma caixa no meio da estrada e ele estava a tirar a caixa. E eu senti-me um idiota. E Diz desculpa ou não? Pedi desculpa, mas o gajo nem... Mas ele não ouviu. Sim, já nem ouvi, porque eu já ia acelerar. Desculpa. Mas, sim, eu disse, pá, desculpa aí. Mas pronto. E senti-me um idiota, mesmo um idiota. Portanto, eu acho que
as redes sociais incentivam esse tipo de comportamento reativo. Sim, acho que o paralelismo já se usou muitas vezes, já usámos aqui, das redes sociais, é o habitáculo do carro, não é? Em que as pessoas se insultam, fazem manguitos, porque estão ali no conforto, não é? E porque é muito reativo. Acho que é mesmo... É a mesma coisa, exatamente. E o que eu senti foi que algumas das pessoas com que eu interagi, não todas, atenção, mas algumas eu fui ver o perfil, algumas dessas pessoas são pessoas que passam o dia nisto. Sim. Ou seja, estudaram na Universidade da Vida, muitas vezes. Não sei, alguns até, não sei. Aquele quando diz lá, Estudou na Universidade da Vida. Tu sabes com quem não todas, mas algumas, ou seja, que já estão na máquina da indignação diária, de não podem ver nada sem irem lá dizer alguma coisa. Não é? Que eu acho completamente inútil. Mas eu senti-me parte desse fenómeno. E não gostei de sentir. Senti-me inquieto. Disse, será que já me responderam? Vou lá responder. Não gostei disso. Não acho que isso é saudável. Isso no teu pessoal ou na página? Na tua página? Meu pessoal. No teu pessoal. No meu pessoal. Sendo que no meu pessoal tem gajos que não conheço parte nenhuma. Mas pronto. Mas devia fazer uma limpeza. Mas eu também tenho. Mas também não uso para coisas pessoais. E comecei a pensar, aquilo... Não gosto dessa sensação de deixa ver... E depois dizia, não vou responder. Depois dizia, não, vou ter que responder. Mas se eu tivesse a ter mesmo com essas pessoas que fazem disto de profissão, se eu tivesse a ter esta conversa com elas num restaurante, imagina, estávamos nós e era um amigo teu, o meu tipo de reação não ia ser o mesmo. Provavelmente não ia ser tão defensivo ou tão agressivo, não ia ser tão, eu tenho que ganhar Tem que ter a última palavra, não é? Eu tenho que ter esta última palavra, eu tenho que ganhar este debate, não é? E aí percebi, realmente é o que tu dizes do carro, tu estares à frente das pessoas, num contexto social, e especialmente se for um contexto amigável, é totalmente diferente. Não. Ou seja, se eles dissessem as mesmas coisas noutro contexto, a minha reação seria diferente. Sim. Sim, eu também tive aí, por causa do gajo, por exemplo, recebi até pus aqui, deixa eu ver se encontro. Houve um gajo que foi lá dizer, tipo, esse gajo devia morrer, ou uma coisa assim. Tipo, o gajo da saia. E era um gajo, eu cliquei e era um puto de 10 anos. E eu percebi, claramente era alguém que tinha a foto do filho ou do neto, porque percebias que era alguém mais velho, retrógrado, não era aquele puto que estava a fazer, até porque eram fotos tipo, dava para perceber. E eu disse, queres comentar merda, ao menos não uses a foto do teu filho ou do teu neto, porque os amigos dele ainda vêm na escola e pensam que ele é um otário. E passado um bocado tinha bué de mensagens, dizia, seu monte de esterco, quando quiseres com Z, quando quiseres falar comigo só tens de marcar hora e local. Claro. Pode ser que tenhas sorte e o mês de dezembro seja um bom mês para te levar a foto. Ou seja, levar a foto dele, estás a ver? E não do filho. E no mês de dezembro, não sei porquê, até em novembro está ocupado para mirar a boca. Depois, pensa 2 vezes quando quiseres falar de filhos ou netos de pessoas que não conheces, seu monte de esterco. Guarda as tuas piadinhas para os otários que pagam para te ouvir. E eu vi isto tudo e respondi só, chiu. E claro, ele passou-se, né? Seu monte de merda, qual é o teu problema? Não tens tromba para levar 2 pares de estalos, põe-te fino. Não tens tromba para levar 2 pares de estalos, põe-te fino. Ou seja, está a dizer que eu não tenho tromba para levar. Mas estás a ver, uma pessoa... Depois diz uma coisa que eu adorei, que é, só para te agradar vou-te entregar uma foto na Damaia em Almada. E eu, vais mesmo à Damaia para coisa. E não passas de um mordoço de deixa no correio. Deixa no correio que eu não tenho tempo. E depois pus isto e pus a dizer, quem é que acha que o senhor vai ter coragem de ir à Damaia para acertar? Então já tive boa da gaja a oferecer-se para fazer segurança no espetáculo. Eu vou lá, fico lá só para lhe ir à tromba. Espero mesmo que ele vá. Mas estás a ver, ou seja, o que é que leva uma pessoa a perder vários minutos do dia dele? Ou seja, ninguém, tu não te podes sentir bem depois de escrever uma mensagem dessas. Não te sentes bem, não te faz bem à saúde. Ele se calhar nem percebeu. Ou seja, eu não estava a chamar nomes ao filho. Claro. O que eu estava a dizer era tipo, isto é uma rede social, tu estás a comentar em nome do teu filho ou do teu neto que não tem. Claro, toda a gente percebeu isso. E ele nem sequer conseguiu perceber isso. Achou que eu estava a falar mal do filho. Reação, nem tens tempo. É como eu com o gajo que tirou a caixa da estrada. Mas a questão é, não faz bem a ninguém. Primeiro, o que é que justificava tu chamares alguém monte de merda? Tinha que ser uma coisa mais grave do que uma troca de mensagens na internet, não é? E mais, não faz bem a ninguém. Essas tiradas consecutivas, o gajo não podia estar bem. Ou seja, houve ali uma hora no dia dele em que a saúde dele não estava bem. Não é bom para a saúde dele. Não, ele não está bem o dia todo. Quem faz isto é alguém que tem uma vida frustrada, não é? E não é só isso, é o perigo, e eu acho que isso é uma coisa que muita gente vai sofrer daqui a pouco tempo, que é o perigo destas ameaças na internet. Porque há malucos do outro lado. Há malucos do outro lado que não se ficam.
Tal como há malucos, quando tu no trânsito, muita gente refila ou faz um pirete sim, há malucos e a seguir o maluco vai atrás de ti, Sim. vai atrás de ti, trava-te o carro e vai mandar o carro dele contra o teu e dá-te na boca, porque acontece isso. Às vezes na internet também há malucos que vão descobrir quem tu és e vão aparecer à porta da tua casa. E isso um dia vai acontecer. E como vai começar a acontecer? E acontece tu teres o teu trabalho onde trabalhas e aparecerem à porta do teu trabalho, ou ligarem para o teu trabalho e dizerem: olha, este senhor é extremamente homofóbico e está-me aqui a ameaçar de porrada. Isso é mais interessante. Isso é mais interessante. E tu és despedido, e já há essas consequências às vezes, nem sempre pelas boas razões, não é? Muitas vezes por piadas, com aquela senhora que mandou uma piada antes de entrar no avião e depois foi despedida, e no Twitter, e começa a haver consequências. Ou seja, o que acontece na internet não fica só na internet. Claro. Cada vez mais vai passar para o mundo real. E estas pessoas às vezes põem-se a jeito porque há malucos do outro lado. Olha, sabes quem é o Jaron Lanier? Que é um dos tipos que é um filósofo, escritor e um cientista da computação que é considerado o founding father da realidade virtual. Juntamente com o Thomas Zimmerman, saiu da Atari em 1985 para fundar um grupo de pesquisa da realidade virtual. Como os óculos e as luvas, foi dos primeiros gajos. O Zimmerman eu acho que conheço, sim. Ok. Aliás, E então, o gajo é um grande defensor, um gajo muito interessante. Há várias palestras dele no YouTube. E tem aquele ar de virgem, não é? Não tem ar de virgem do técnico? Não, é um gajo com dreadlocks. Um gajo pensava que era um cabelo comprido e óculos e... Tem óculos, mas tem dreadlocks. É um gordinho de dreadlocks e tal. Está a fazer a apropriação cultural, é negro? Não sei se não há ali uma mistura. Ele é branco, mas não sei se não há ali uma mistura. Acho que deve haver ali... Sim. Então pode. Sim. O que ele diz, ele é um gajo que tem-se debruçado muito sobre isto. Aliás, tem um livro, para quem estiver interessado neste tema, que se chama 10 Arguments to Delete Your Social Media Right Now. E basicamente o que ele diz, e baseado em muita pesquisa, em muitos estudos, é que é muito difícil apagar tu saíres das redes sociais, mas a partir do momento em que o fazes, sentes mais feliz, sentes mais tempo, menos reativo e és mais produtivo. Faz outro tipo de atividades. Ele acredita que as sociedades podem ser mais pacíficas e acreditar mais em factos e menos em teorias da conspiração se mais pessoas saíssem das redes sociais, ou pelo menos não passassem tanto tempo. E que as redes sociais, ele chama, são uma espécie de criadores de dopamina. E que têm efeitos nefastos porque criam. Então, ele diz que é exatamente. Não é só ele que diz, obviamente, isto é óbvio, e qualquer pessoa que esteja nas redes sociais sente isso. É o ciclo da adição, não é? O ciclo da recompensa. Ou do ultraje, funciona da mesma maneira, não é? Ou seja, ou tu teres alguém a dizer muito bem por teres dito isto, ou te envolveres com alguém e querer fazer valer a tua opinião. Portanto, o que mais importante não é a busca da verdade, mas é que o teu ponto de vista ganhe, não é? O que é ótimo para as redes sociais, porque o ultraje faz com que tu passes mais tempo nas redes sociais, não é? E é isso que basicamente eles querem. O que é que ele diz mais? Há vários estudos sobre a questão da saúde mental, ou seja, eu vou dizer uma coisa que é verdade, eu já... há já alguns anos, mas eu já namorei com a adição. Ou seja, não me considero um adito puro e duro, no sentido em que tens que ir para uma clínica ou que a tua vida se desmoronou completamente por causa disso. Mas pisei o risco muitas vezes, e o mesmo tipo de pulsão que eu expliquei aqui das redes sociais era o mesmo tipo de pulsão que eu senti com substâncias. E portanto, quando ele fala também do jogo, ele fala muito da questão do jogo, e o que ele diz é, ele acha que vai chegar um momento em que, tal como aconteceu com o tabaco, que as pessoas vão perceber todos os efeitos nefastos do uso excessivo das redes sociais, e que ou sairão ou começarão a ter uma utilização mais ponderada das redes sociais. E o que eu acho é que eu vejo isso, vejo isso de manhã à noite com pessoas a fazerem. No outro dia estava no café e a mãe e a filha chegaram ao pequeno almoço e as duas estavam a fazer uma story com a panqueca que tinham comprado e a fazer duckface, estás a ver? E eu disse, isto é um sintoma de adição, porque ninguém às 9 da manhã, tipo, eu quero é comer, não quero estar a fazer uma Instagram story porque me serviram uma panqueca. Sim. Podia ser trabalho, podiam ser influencers. Não parecia. É assim, eu percebo disso. Acho que o paralelismo com o tabaco é estranho, porque o tabaco só faz mal, não é? As redes sociais fazem bem e mal. Pronto.
E portanto acho um bocadinho... Não, mas eu percebo o que estás a dizer, mas o que ele estava a dizer é, durante muitos anos... Sim, pensou-se que não fazia mal. E era um estilo de vida, ou seja, os médicos fumavam, ninguém... Receitavam tabaco, né? Até quase para acalmar. E então eu percebo isso, eu acho que as pessoas devem usar menos do que o que usam. Ter regras simples como, depois das 10 da noite, das 9, não ir às redes sociais. Ou seja, eu não sei como é que seria a minha utilização das redes sociais se eu não trabalhasse com elas. Eu acho que seria muito pouca. Acho que não iria utilizar muito. Acho eu. Assim, tenho que utilizar todos os dias. De manhã, acordo, vou às redes sociais e estou lá o dia todo. E sinto que... Não me sinto que faça muito mal, mas sinto que me sabe bem quando estou um dia inteiro sem telemóvel, quase. Sabe-me bem. Ou saio à rua, imagina, vou ao café ou vou às compras, não levo telemóvel. Deixo o telemóvel em casa porque estou na fila do Pingo Doce e estou a ir ao telemóvel ver as notificações. E se não fizer isso, sabe-me bem. E acho que é nessas pequenas coisas, se nós conseguirmos regular aí e não usar tanto, fixe. Agora, acho que as redes sociais daqui a 10 anos vão ser totalmente diferentes do que são agora. E portanto, é quase impossível prever. Eu acho que isto é o passo para... É o passo natural para a nossa ligação constante com a tecnologia e para a chamada singularidade ou para a fusão entre os seres humanos e a tecnologia. Isto é o passo, é o casulo, porque nós estamos agora agarrados no telemóvel a ver, mas daqui a uns tempos vamos ter as redes sociais embutidas no nosso cérebro e é uma coisa muito recente, ou seja, ainda está a ser estudado o impacto, nós ainda estamos a habituar-nos a lidar com isto, ainda não é? E mesmo em tão pouco tempo já houve muitas mudanças na forma como as pessoas lidam com as redes sociais. Não é? Agora, claro que tem efeitos, principalmente para miúdos. Eu não sei qual é que será a pressão de ser adolescente neste momento, em vez da tua popularidade na escola ser medida além pelos limites, pelas coisas normais que eram na altura, né? Se és engraçado, se és giro, se és bom no desporto, não sei o quê, e agora é medido pelos likes também que tens no Instagram. E tu ainda não tens o teu cérebro formado e estás disposto a fazer muita coisa má, errada, em prol dessa visibilidade. E mas muito rapidamente alguns pontos só de como é que as redes sociais podem afetar a tua saúde mental, ou seja, ou o teu bem-estar. Até porque é um bocadinho como diziam os gregos, não é? Conhece-te a ti mesmo, nada em excesso. Portanto, depende da utilização que tu fazes. Mas a verdade é que muitas pessoas têm um vício, têm um problema e não o reconhecem. Ou seja, acham perfeitamente normal passarem horas e horas a interagir nas redes sociais. Mas a questão é que não tem mais nada também. Eu acho que quem tem esse problema de estou o dia todo nas redes sociais é porque a vida que eles têm não tem mais nada interessante. Era isso, só estar a ver trash TV. Percebes? Ou seja, eu acho que as redes sociais não vêm substituir. Bem, eu antes ia ao ginásio, pintava e tocava música e agora estou o dia inteiro no Facebook. Eu acho que não. Eu acho que era. Bem, antes as minhas tardes eram uma seca e eu estava a ver televisão de merda e agora estou no Facebook. Então, autoestima. Afeta a autoestima, essencialmente por comparação com muitas vezes vidas irreais e a construção de uma imagem que depois não corresponde à tua vida real também, não é? Também pode inflacionar falsamente o teu ego e a autoestima. Tens likes e atenção e pensas que és o maior e depois na verdade és uma merda. Danifica a capacidade de conexão humana, porque passas menos tempo, muitas pessoas passam menos tempo com outros, e era aquilo que eu estava a dizer, ou seja, o relacionamento que eu tive a responder a estes comentários não seria o mesmo que eu teria se estivesse a jantar com essas pessoas e a debater o mesmo assunto. Talvez, eu aí discordo um bocadinho. Eu acho que as redes sociais aproximam o mundo e pessoas, apesar de tudo o que há de mal. Sim, também. Há mais pessoas que estavam mais sozinhas sem as redes sociais. Não sei até que ponto as redes sociais mitigam a solidão, mitigam realmente a solidão. Não digo as redes sociais, a internet no geral. As redes sociais pode ser redutor, sim. Afeta a memória e a capacidade de concentração. Sim, isso sim. Os hábitos de sono. Mas isso não é bem as redes sociais. Isso é a luz azul do ecrã do telemóvel. Está bem, mas não é só isso. Se tu estiveres a ver um filme na cama, também te vai afetar o sono. Está bem, mas se tu tiveres... Ou seja, estás a ver a descarga de dopamina, acelera-te. Sim, se estiveres a responder e num debate... Sim. E é isso. Portanto, se for conduzir, não mexa na rede social. Sim. E ouçam um podcast e quando vão correr, metam o podcast e não façam paragens. Por exemplo, para ver Facebook. E isto é muito importante, que é não confundir a internet com as redes sociais, porque eu passo muito do meu tempo na minha informação na internet, ler jornais, ouvir podcasts, portanto, a ver vídeos do YouTube. Portanto, é incrível, é uma ferramenta... O YouTube é uma rede social. Diferente, mas é.
Epá, mas eu Tens não o teu perfil, podes seguir pessoas que fazem não, conteúdo. Zero. Eu vou lá, para mim é uma Sim, videoteca. as pessoas não usam tanto como isso, mas também é. Para mim é rede social. uma cinemateca. Cinemateca, videoteca de informação. Também tem comentários. Nunca vejo. Os piores que existem é no YouTube, Nunca. que são mais anónimos. Mas é. Mas acho que nunca vi comentários no YouTube. E é um mundo mais. Mas é a única rede social que tem mais homens. É o YouTube, sério? Sim. Todas as outras têm mais mulheres utilizadoras. O YouTube é a única que tem mais homens. Tem ainda bastante, 60%. Muito bem. Vamos É isso. dar o nozinho Vamos, final. vamos abandonar. Temos uma consulta às 5 marcada com os patronos. Não é? Temos uma É verdade. Como é que correu o episódio extra. extra? Ainda não vi. Sim. Vi na altura que tinha 80 visualizações. Ok. Ou seja, passado umas horas, Ok. no dia ainda, sendo que temos 200 e tal patronos. Uhum. Portanto, estava. Ou seja, significa que está a chegar. O que eu fiz foi coloquei privado no SoundCloud e partilhei só para os patronos no Patreon. Ok. Parece-me a melhor forma. E já tínhamos também muitos, 30 ou 40 que já tinham visto no vídeo. Porque no vídeo é logo disponibilizado Claro. o episódio inteiro, ou seja, com os 20 minutos Ok. extras. Para quem não sabe, quem não ouviu ainda o outro episódio, eu não está atento às redes sociais, nós instaurámos uma coisa nova. Instaurámos. Implementámos uma coisa nova que é um episódio extra todos os fins de semana, que eu por acaso ia-me esquecendo de publicar, só publiquei no sábado à noite, acho eu. E que tem cerca de 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos. É um mini-zode. Um mini episódiozinho. Exclusivo para patronos, seja patronos que contribuem com o mínimo ou com o máximo. Quem contribui com o máximo tem acesso logo a ele Na terça-feira. quando sai o episódio semanal. Os outros saem no fim de semana e estejam atentos ao Patreon. Portanto, se quiserem, se acharem que é giro, é um miminho, ou seja, isto não é tanto para... Porque pode ser visto de duas formas. Não é para segregar os que não são patronos. Todo. Porque nós ou continuamos a fazer... ou até para os convencer a ser. Obviamente também tem um ar disso, de marketing. Sim. Mas é mais para valorizar quem é, porque nós, na verdade, a quem estava a contribuir €1 não estávamos a dar nada. Não. Pronto. Exatamente. E então é para valorizar esse. E a quem estava a dar €5 também só estávamos a dar o vídeo e assim também damos tudo de seguida. E achamos que assim é mais justo para... É mais justo. Nós aqui somos uns arautos da justiça, Sim. não é, Guilherme? Agora, sabendo que isso pode convencer algumas pessoas a tornarem-se patronas, e agradecemos, mas também... Não era essa a principal... Não era porque, lá está, saberemos que este podcast vai ser sempre... O rendimento será sempre residual, será um bom extra para nós, mas é tipo um subsídio de Natal, vá. Eu queria... Não é daí que vamos viver... Nenhum de nós deixou de fazer as coisas que fazia. Para fechar, tens alguma... Tens espetáculos, não é? Tem espetáculos. Está tudo esgotado já ou não? Não está. A da Maia está prestes a esgotar, portanto quem quer ir ver a da Maia. A Almada está a vender bastante bem, é que vendeu mais, mas a sala é grande, são 900 pessoas, portanto ainda há lugares, mas é capaz de esgotar. Évora. Depois as outras, devo confessar que, mas eu sou sempre um bocadinho desiludido com as vendas dos bilhetes. Évora, Vila Real e Covilhã não está espetacular ainda. E não quero estar aqui a ser cabrão, mas é assim, se não vender bem, para a próxima não há. Ainda por cima, muito Évora há isso. imensos estudantes, pá. Sim. Querem estar a babadar-se todos As lá. salas também não são pequeninas, têm todas 400 pessoas, é uma sala... Qual é que é a sala em Évora? É na faculdade. Ok. Na faculdade. Porque o teatro de lá não quer stand-up. Sim. E em Vila Real também é na faculdade e na Covilhã é numa terra ao lado, no Tortozendo, a 5 km. Num auditório. Mas, portanto... E eu sei que há lá muita gente a querer ver, porque a Vila Real e Évora, especialmente, recebia muitas... Só que não chega lá. Hoje em dia, com as redes sociais, as pessoas nem sabem que eu vou lá. Portanto, o mais do que o apelo de vão ver ou comprem bilhete é, se forem aí da zona ou conhecerem pessoal da zona, espalhem a notícia. Sim. Porque eu acho que é mais uma questão disso, porque eu sei que há lá público, já fiz espetáculo em Vila Real e Évora, em que bastou pôr, imagina, uma publicação no Instagram e tinha 100 e tal pessoas. Sabes? Uhum. E portanto sei que há lá público e que saíram satisfeitos e que querem ver, só que acho que é difícil chegar lá e há também, às vezes, começaram as aulas e pode haver muitos estudantes que estão mais focados em backup. Acho que é mais isso. Percebo isso Ou perfeitamente. então podias era fazer de uma forma mais tradicional e colar cartazes na faculdade. Já se andou a fazer isso, distribuir flyers e uns cartazinhos, já mandámos lá uma pessoa para fazer isso, mas não quer meter pressão, lá está, mas o que é certo é que se uma pessoa vai a uma cidade e não vende bem, é provável que no solo a seguir não passe por essa cidade. Chantagem. É um bocado isso. Não, são cidades que não foram logo incluídas porque não se conseguiu arranjar espaço. Claro.
São cidades importantes para ir, todas são importantes, atenção. O pessoal de Castelo Branco não fique já a refilar. Porquê é que vais a Covilhã, não vais a Castelo Branco? Porque o vosso teatro de Castelo Branco não quer stand-up também. Pronto, queixem-se ao vereador. São teatros públicos, queixem-se ao vereador. Setúbal, igual, não quer stand-up, não gosta. Queixem-se. É um teatro público, vão falar com o vereador da cultura e fazer pressão. Não somos nós. São muito eruditos. Olha, só mesmo para fechar, ontem, segunda-feira, terça e quarta, José Sócrates vai voltar a falar. O processo de instrução com o juiz Ivo Rosa, e eu adorei. Aquele gajo realmente é um miminho. O gajo é genial, que quando saiu do processo de instrução do depoimento, vinha pançudo, disse, falar da barriga dele. Era, o gajo está pançudo. Coitado, deve ter muitas dificuldades. Disse: olhe para a minha cara, acha que estou satisfeito? Pá, é mesmo Sócrates, é mesmo a Sócrates, não é? Parece que todo mundo lhe deve e ninguém lhe paga. Futuro Presidente da República. Ouviram aqui primeiro. Eu gostava muito que não tivesses razão, mas já não digo nada. Tudo depende. Se ele não for acusado, não tenho quase dúvida. Se não for acusado, se não for condenado. Se não for condenado. Não, até pode não ser acusado. Porque pode não ser acusado. Ou seja, o juiz de instrução vai decidir agora, vai decidir se vai a julgamento ou não. Mas se não for acusado, bem, esquece. Ele esteve preso, presentivamente, muito tempo. Se ele não for acusado, vai ser como mártir. Se não for condenado... O facto de não ser condenado não quer dizer que sejas inocente. Claro, atenção, não apenas não se provou a culpa. Exatamente. Não é? Mas, E aqui eu estive a ler outra vez algumas coisas. Pá, que o gajo tinha muito dinheiro, mas tu conseguis provar, claro, é muito difícil, que ele recebeu o dinheiro para que aquele negócio se concretizasse, é muito difícil. É muito difícil. Tem que, alguma das partes tem que se desbroncar. Sim. Se as duas baterem o pé, é muito difícil. E não havendo escutas conclusivas, não é? Mas bem, é isto. Até para a semana. Até para a semana. E até já aos patronos. Até já não. Até ao fim de semana. Até sábado. Muito obrigado por assistir a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.